Desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva cerca de 3 semanas, incluindo o período de controle de qualidade dos imunizantes, última etapa antes da entrega ao Programa Nacional de Imunização. A Fiocruz informou que todas as doses relativas aos 2 últimos lotes do insumo estão em processo de produção. Em agosto, a Fundação entregou a menor quantidade de vacinas desde o começo da produção em março. No mês passado, foram 11 milhões e meio de doses, quase a metade do repasse de maio. O problema, ainda segundo a instituição, é a falta de matéria-prima. A Fiocruz afirma que permanece com a capacidade de produção maior do que a quantidade de IFA recebida. Por essa razão, tem buscado, junto à farmacêutica e fornecedores, acelerar o envio das remessas de forma a garantir entregas semanais ininterruptas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. E hoje o Brasil recebeu a maior remessa de vacinas contra a Covid entregues pela Pfizer. Foram 4 voos com mais de 5 milhões de doses. Daniel Ito está ao vivo com a gente. Oi, Daniel, boa tarde para você. Essas vacinas já estão em solo brasileiro ou elas ainda estão chegando? Ainda estão chegando, Paula. Boa tarde para você, aos ouvintes da Nacional. O primeiro dos 4 voos com as doses da Pfizer pousou ainda na madrugada deste domingo no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O segundo avião chegou por volta das 10h30 da manhã. As 2 últimas remessas devem desembarcar em solo brasileiro ao longo da tarde de hoje. Ao todo, são 5.181.930 doses, a maior remessa já entregue pela Pfizer desde o começo da campanha de vacinação. A farmacêutica informou que 72 milhões de doses do imunizante já foram enviadas ao Brasil. Até o fim deste ano, o Brasil vai receber 200 milhões de doses dessa vacina por meio de 2 contratos de fornecimento celebrados entre a Pfizer e o Ministério da Saúde. O Ministério divulgou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 já imunizou mais de 70 milhões de brasileiros, com as 2 doses ou com a dose única. Esse número representa quase 44% da população adulta brasileira. O avanço da vacinação em todo o país já impacta positivamente no sistema de saúde. Segundo o Ministério, na última semana, 23 estados estavam com a ocupação dos leitos abaixo de 50%. Paula, nós voltamos com você. Obrigada, Daniel. E o assunto ainda é Covid, mas agora no Reino Unido. É que as autoridades locais desistiram de um projeto de passaporte sanitário para acesso a estádios e discotecas. Quem tem os detalhes pra gente é Patrícia Muribe, da Rádio França Internacional. O Reino Unido desistiu do projeto de obrigatoriedade de um passaporte vacinal para entrar em estádios e discotecas. O governo britânico diz considerar o documento supérfluo diante do sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19. A decisão da aplicação do passaporte foi duramente criticada pelos profissionais do setor e deputados conservadores e da oposição. Na França, a exigência do passaporte sanitário provocou novas manifestações no sábado. Cerca de 120 mil pessoas participaram de protestos em todo o país. A partir do dia 15, empregados de hospitais e casas de repouso poderão ser suspensos sem remuneração caso não tenham recebido pelo menos uma dose da vacina. E o FBI divulgou o primeiro documento relacionado à investigação dos ataques de 11 de setembro de 2001 e as alegações de apoio do governo saudita aos sequestradores após uma ordem do presidente norte-americano Joe Biden. Parentes das vítimas haviam pedido a Biden que não comparecesse aos eventos memoriais para marcar o 20º aniversário no sábado, caso ele não divulgasse os documentos. O relatório, de 16 páginas, expôs contatos entre os sequestradores e associados sauditas, mas nenhuma evidência de que o governo da Arábia Saudita foi cúmplice dos ataques, que mataram quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos. E vamos falar de Fórmula 1. Na manhã de hoje teve o GP da Itália. Essa foi a 14ª etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. O pódio foi marcado pela dobradinha da McLaren, com Daniel Ricciardo em primeiro e em segundo lugar para Lando Norris. Sérgio Pérez terminou em terceiro, mas foi punido e Valtteri Bottas chegou em quarto, assumiu o posto.
A corrida de Monza foi marcada pelo acidente entre Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes. E hoje a Rádio Nacional do Rio de Janeiro completa 85 anos. Vamos relembrar um pouco a época de ouro da emissora que marcou a história do rádio, agora com Solimar Luz. 12 de setembro de 1936. Ao som de Luar do Sertão, toada de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, que se tornou um ícone da música brasileira, nascia a Rádio Nacional. Alô Brasil, esta é a PR-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Precursora de programas que formaram a base do rádio no país, rapidamente tornou-se uma das maiores emissoras do mundo. Patrimônio do Jornal à Noite do Rio de Janeiro, alcançou essa escalada de sucesso a partir de 1940. Foi nesse ano que, por conta de dívidas com o governo federal, o grupo que controlava a emissora teve seu patrimônio incorporado aos bens da União. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. São 85 anos de história construída com maestria e muito trabalho, revelando grandes nomes da música, da dramaturgia e da locução brasileiras, que conquistaram o coração do público. Com o slogan A Testemunha Ocular da História, a Nacional também ajudou a escrever a história do radiojornalismo, levando a informação a cantos remotos do país. Tema de livros e teses de mestrado, foi por meio das ondas da 1130 que milhões de brasileiros recebiam notícias como o fim da Segunda Grande Guerra em 2 de setembro de 1945. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Matriz de um modelo de programação que inspirou gerações e produções de TV, a Rádio Nacional lançou humorísticos como o famoso Balança, Mas Não Cai. Mas foram as radionovelas e programas de auditório que criaram uma legião de ouvintes fiéis e entraram para a história como a era de ouro do rádio. Agora, a Rádio Nacional, estrela da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, começa a escrever um novo capítulo de sua história, com a transmissão da programação também em FM. Tudo isso para estar cada vez mais próxima de você, ouvinte, razão dessas mais de 8 décadas da trajetória que uniu o país em torno de sua frequência. Com sonorização de Eduardo Monteiro, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Agora são 3h10 em Brasília. A gente fica por aqui e uma ótima tarde a todos. Nacional informa.